Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal Taquel. Essa é a quarta lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, nesta lição, nós vamos estudar a disciplina bíblica na igreja. Será a lição 4. O texto áureo se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Na igreja, a disciplina bíblica, tendo como base o amor, tem de visitar e restaurar do culpado e a pureza espiritual da congregação. A leitura bíblica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 13. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem há ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nosso Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu com julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora, tirai-o, pois, dentre vós este iníquo. Além dos males do partidarismo na igreja de Corinto, havia um outro ainda pior, um caso conhecido e continuado de incesto. Não se tratava de uma casualidade momentânea, mas de algo seguido. Como se isso não bastasse, os demais membros daquela igreja jactavam-se de estarem tolerando um testemunho não mau. A atitude do apóstolo Paulo para corrigir o problema daquela congregação comunica-nos uma lição duradoura acerca da disciplina bíblica na igreja local. A Bíblia e a disciplina na igreja. No âmbito da revelação da divina, da vida cristã, a disciplina é um assunto totalmente positivo. Deus disciplina os seus para fazer destes discípulos ainda melhores. E, para tanto, a partir da sua palavra, utiliza-se de vários meios. É de disciplinar que vem a palavra discípulos. Os primórdios da disciplina bíblica. A primeira ideia clara da disciplina está em Êxodo 12:15.
19 e 20. Nessa passagem, Deus ordenou que os israelitas retirassem todo e qualquer fermento de suas casas. O fermento, na Bíblia, simboliza o pecado, age secreta e invisivelmente na vida do povo de Deus. Uma outra noção clara de disciplina acha-se em Números 5:1-4. Aqui está prescrito que todos os leprosos e imundos fossem mantidos fora do arraial. E isso nada tem a ver com a discriminação. Em Deuteronômio aparece 9 vezes a prescrição disciplinar. Tirarás o mal do meio de ti. Esta mesma mensagem aparece no versículo 13 desta lição. Tirai dentre vós a esse iníquo. A necessidade da disciplina bíblica. O pecado é um agente causador espiritual que, além do seu contágio, conduz à morte espiritual. Pode ser individual ou coletivo. A finalidade da disciplina bíblica. Dar testemunho da santidade da Igreja. Levar o transgressor a corrigir-se. Israel, na sua obstinação, ignorou a disciplina do Senhor e deu-se mal. Hoje, há várias igrejas que já aboliram a disciplina bíblica e amorosa, argumentando que ela não é bíblica, e assim prejudicam a feição característica da igreja, a de ser separada para Deus e para o seu uso. Dar testemunho da santidade de Deus e servir de exemplo perante o mundo. A atitude de Jesus referente à disciplina. Em João 8, o Senhor Jesus usou de misericórdia para com a mulher flagrada em adultério, mas recomendou-lhe: vai e não peques mais. Em Mateus 18, 15 e 22, ele deixa um profundo ensino sobre a disciplina cristã. Forma de disciplina na igreja. Quando o cristão peca e continua em seu pecado, quer ele saiba ou não, está afetando toda a congregação a qual pertence. Afinal, a Igreja de Cristo é comparada na Bíblia a um corpo, e quando um de seus membros é afetado, todo o corpo sente. A disciplina preventiva destina-se a evitar que os males surjam no meio do povo. A disciplina corretiva, enquanto a disciplina preventiva é branda e suave, a disciplina corretiva costuma ser dolorosa. São muitos os recursos da disciplina corretiva. O caso de Corinto é um exemplo. Infelizmente, em certas igrejas, a disciplina corretiva é aplicada sem amor e temor de Deus. A igreja e a disciplina. Segundo as Escrituras, a igreja, em casos de disciplina, vem na terceira instância. A primeira consiste em 2 irmãos que precisam ser consertados. A segunda são 2 irmãos, mais uma ou 2 testemunhas. A terceira é a congregação reunida. O pecado que afetou a igreja de Corinto era de comissão por parte daquele cristão, mas tornou-se também de omissão por parte da sua igreja, por não ter a congregação cuidado de sua imediata disciplina. Cada cristão individualmente e a igreja como um todo devem estar sempre dispostos a perdoar uns aos outros. Uma vez havendo reconhecimento, quebrantamento de espírito, confissão, pedido de perdão e abandono do pecado. Foi assim que Cristo nos ensinou e agiu em relação a nós. A oração ajuda o cristão a perdoar. O descanso como pecado na igreja. Na lição e estudo, o transgressor prosseguiu na igreja como se nada tivesse acontecido. A congregação, por sua vez, ignorou o assunto. Tratava-se de um pecado hediondo. Um membro da igreja estava vivendo com sua madrasta conjugalmente, como se fossem marido e mulher.
A lei de Deus condenava tais práticas. No Sermão da Montanha, Jesus confirmou estes ensinos. Por sua vez, a lei civil romana também condenava este possível pecado. Era preciso restaurar o irmão transgressor e, ao mesmo tempo, corrigir a atitude irrepreensível da igreja, o que teria levado aquele cristão de Corinto a cometer um pecado tão torpe e nele continuar abertamente. Talvez sua consciência estivesse cauterizada, como está escrito em 1 Timóteo 4,2, um cristão de consciência cauterizada pode agir pior que um incrédulo. Outros ensinos úteis na igreja de nossos dias. 3 coisas, a princípio, se conclui do texto bíblico de nossa lição. O terrível pecado de comissão daquele cristão de Coríntio. Quem abusa da mulher de seu pai, um pecado abominável de perversão sexual. O escândalo público daquele pecado, continuado sem disciplina na igreja, geralmente se ouve que há entre vós. Que a espiritualidade de uma igreja não é a garantia contra incursões do pecado na vida dos cristãos. Corinto era uma igreja onde operavam em profundo os dons espirituais, mas isso não isentou os cristãos de problemas males. Os cristãos divididos e orgulhosos, como os de Corinto, ficam enfraquecidos e tornam-se presa fácil do inimigo. Paulo estava ausente, mas é como se estivesse presente por meio de sua epístola. É a unidade cristã de que fala Efésios 4:26, 4:2 e 6, e nada tem a ver com ensinos ocultistas. Para a destruição da carne, no original, esta expressão não tem o sentido de aniquilar, mas de arruinar. Certamente um tipo de enfermidade maligna tendo como objetivo a salvação do espírito. Um caso parecido temos em 1 Timóteo 1, versículo 20. Escola terrível é essa, que o Senhor nos guarde. O fermento na massa espiritual na igreja, diz o adágio, um soldado inimigo dentro do nosso acampamento é pior que 1000 ao lado de fora. O cristão não deve comungar com o incrédulo. Comer não é apenas deglutir o alimento, mas também entrar em acordo, aprovar e comungar. Já por carta vos escrevi, Paulo já os tinha advertido antes, essa carta não chegou até nós. Aqui aprendemos que uma congregação do Senhor Jesus Cristo não deve sancionar a conduta imoral de ninguém. Deve manter a pureza do Evangelho, que na igreja o viver do cristão deve ter bem diferente do viver do incrédulo. Que a igreja, como corpo local, tem o direito de disciplinar os membros faltosos. A disciplina na igreja bíblica, contanto que seja administrada no amor de Deus, segundo a doutrina do Senhor, visando sempre a restauração do cristão em pecado ou desviado. No caso de Coríntio, não era só aquele cristão que estava ruim diante de Deus, a igreja também o estava. Uma igreja precisa pensar nisso na hora de disciplinar os seus membros. Um cristão ou uma igreja que tem prazer em excluir os faltosos estão distanciados do Espírito de Cristo, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então, que Deus possa estar operando em nossas vidas e que nós possamos disciplinar nossos irmãos com amor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido ouvinte. Fique na paz de Deus. Amém.